E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá. Falando mais algumas coisas aí sobre o Tribunal do Júri. Estava observando os debates de alguns colegas e a pergunta era a seguinte: qual tese defensiva utilizar lá no plenário do Tribunal do Júri? Bom, tudo vai depender do caso concreto, vai depender da acusação, que tipo de acusação é, vai depender das circunstâncias, vai depender das provas que já estão produzidas e que serão produzidas lá no plenário, e também vai depender, né, daquilo que o seu cliente falar para você. Então, você precisa construir uma tese defensiva, pode ser diversa, pode ser legítima defesa, pode ser estado de necessidade, pode ser negativa de autoria, ok? E aí, portanto, o sujeito estaria criando um álibi. Tá? Em falar nisso, essa é uma tese, né, que nós chamamos de tudo ou nada, né? Quando você vai para o plenário do Tribunal do Júri, isso às vezes acontece que a única tese é a negativa de autoria, ou seja, seu cliente está negando que ele não participou do crime, seja como coautor ou seja como partícipe, né, do fato. Portanto, ele estava em algum outro local, com uma outra pessoa, numa outra situação que seria impossível ele estar ali, ou até mesmo não sabia do que estava acontecendo, o que iria acontecer. Exemplo claro, o sujeito que empresta o carro para uma pessoa e essa pessoa vai lá e pratica um crime. O fato dele ser o dono do carro, né, pela nossa experiência que a gente já viu isso acontecer, o Ministério Público inclui esse cara lá como partícipe, tá? E aí a questão já começa pelo álibi, né, que você vai ter que ter de que ele não tinha conhecimento, né, de que existiria um crime quando ele emprestou o carro para a pessoa. Ou você pode ter o álibi de que ele efetivamente não estava no local do crime, né? Então são coisas diferentes. Uma coisa é ele diz que não estava no local do crime, então é um álibi negativo de autoria, e aí ele vai, via de regra, ele vai chamar para si a responsabilidade de provar onde ele estava, em que pese essa prova tem que ser do Ministério Público, mas a gente sabe que isso é muito complicado. Ou você pode ter um álibi de que você, né, que o seu cliente não sabia de que existiria um crime porque ele emprestou o carro. Então, o que está acontecendo aqui? Provavelmente nós estamos falando de duas ou mais pessoas praticando um determinado fato considerado crime, e aí nós estamos falando de concurso de pessoas. E aí vai entrar os requisitos, né, os elementos, né, do concurso de pessoas, pluralidade de pessoas, pluralidade de condutas e liame subjetivo. Então, você vai ter que ter um jeito de, com essa tese negativa de autoria, criando um álibi, né, por exemplo, por não ter conhecimento do que iria acontecer, você quebra o principal elo, né, que une essas pessoas para a prática de um crime, que é o liame subjetivo, é o acordo de vontade entre eles para praticar um crime. Falando de álibi, aqui dando uma leitura no livro do professor José Luiz Filó, leitura indispensável, né? A defesa no novo júri, lá na página 523 ele fala assim: álibi. Álibi significa em outro lugar. O novo dicionário jurídico brasileiro de José Naufel, na página 137, assim o define: meio pelo qual o acusado alega e prova que se encontrava em outro lugar, que não o do crime que lhe é imputado, no momento exato no momento exato que este ocorreu ou foi tentado, provado achar-se o acusado em outro lugar que não o do crime. Provou-se também a impossibilidade material de ter sido ele o autor ou participante, né, do crime que lhe atribui. Então, ele pode ter um álibi tanto, né, por não estar presente na hora do crime e ter um álibi por não ter conhecimento do fato da existência daquele crime. Então, ele não teria o liame subjetivo do acordo de vontade, né? Lá na página 524, continuou ele falando: em linguagem simples, álibi ocorre quando a pessoa acusada se encontra em outro lugar no momento do crime. O álibi, evidentemente, se adequa perfeitamente, em princípio, à tese da negativa de autoria, de coautoria ou de coparticipação. Então, um grande problema aqui, gente, que dessa tese defensiva, né, eu sempre falo isso, que a gente deve sempre, quando vai fazer um plenário do júri,
sempre ir com pelo menos 2 teses defensivas, né? Mas pode ter situação, e acontece, que você só vai ter uma, e essa às vezes é a única tese que você vai ter para utilizar. Ah, eu posso ter a tese negativa de autoria em conjunto com uma outra tese? Posso. Isso aí, se você tiver elementos para isso, se você tiver habilidade para trabalhar isso no plenário do júri, o que aparentemente parece ser antagônico, diferente, você consegue reverter isso e mostrar que ou é uma situação ou poderia ser outra, mesmo parecendo, né, que há uma divergência, mas dá para fazer, desde que você tenha essa habilidade para você poder, de uma forma, né, oral, explorar isso. Mas esse não é o ponto principal daqui. Eu já fiz isso, tá? Então já atuei com 4 teses defensivas e uma foi que ficou e foi super tranquilo para o cara, assim, no sentido de eu obter um bom resultado. Então, quando eu falo em negativa de autoria, eu vou só com essa tese negativa de autoria lá para o plenário do Tribunal do Júri, gente, é o seguinte: ou você obtém o êxito, né, de alcançar essa negativa de autoria, e aí absolve o cara, ou então não tem outra saída, ele vai ser condenado. Porque quando você vai com teses alternativas, por exemplo, você imagina que você está trabalhando com a ideia de absolvição, mas se daí não tiver essa absolvição, você pode tentar uma desclassificação, e dessa desclassificação um privilégio. Veja que você já está falando em 3 teses. Então, qualquer uma dessas 3 teses que for aceita, né, pelos jurados, já é um benefício para o seu cliente. Então, se a primeira tese de absolvição o jurado não acolheu ou não acolheram, vai tentar a segunda. Se a segunda não foi acolhida, a terceira foi, já é algum benefício para ele. Ou seja, após o julgamento, de alguma forma, né, o réu teve algum benefício nesse julgamento. Agora, se é uma tese só, por exemplo, negativa de autoria, ou se é uma tese só, legítima defesa, que legítima defesa é quase impossível você só com uma tese, porque teria pelo menos o privilégio, mas se é negativa de autoria e você não consegue, entre aspas, absolvição, né, porque não é uma obrigação, a nossa obrigação é realizar um bom trabalho, mas a absolvição, se alguém falar que vai para o júri, com certeza que vai absolver uma outra pessoa, eu acho muito complicado. Mas se você tem que entender o seguinte: essa é a única tese que eu tenho, essa é a única tese que eu vou sustentar, tem que falar para o seu cliente, ó, se essa tese não for acolhida pelos jurados, você vai sair de lá condenado. Entendeu, gente? Tem que avisar, porque é o tudo ou nada. E às vezes você vai ter que enfrentar o tudo ou nada. Não tem jeito, porque tem situações que é pura negativa de autoria e você não tem, vai ter outra tese defensiva para aliar essa tese como forma subsidiária e, portanto, obter algum resultado menos ruim se fosse em caso de condenação, tá? Então fica aí a dica para vocês. Lembre-se, álibi, se você vai criar um álibi, você precisa sim levar essas provas em juízo. Ah, mas no ônus da prova não é do Ministério Público? Mas quando você faz essa ideia aí de que está criando um álibi, entre aspas, ou no fundo do pano dessa história toda, que o pessoal não quer acreditar nisso, você está invertendo esse ônus da prova e está jogando para dentro do seu cliente a necessidade dele provar aquilo que ele está falando, né? Olha o que eu estou falando, o que eu estou dizendo não é que houve inversão do ônus da prova. O que eu estou dizendo é que você vai ter que apresentar né, de uma forma que convença os jurados. Então você está sim levando uma responsabilidade para o júri, para o réu, para ele poder convencer os jurados dentro das provas ali, principalmente prova testemunhal, ou se for uma filmagem, por exemplo, de que ele não estava no local. Ou se for na questão da participação, que ele não tinha conhecimento do liame subjetivo lá que ligaria um ao outro. Então, é uma responsabilidade que se joga para o réu, sim, a criação do álibi. Tá? Quem fala para mim, não é. Não é na teoria, né? Que nós temos um sistema acusatório. Mas, na prática, lá no plenário, gente, essa teoria vai ficar de escanteio. E vamos pensar na prática de como que eu vou convencer os jurados. Como que eu convenço? Não foi ele porque ele estava em outro local. Então, apresento prova. Prova testemunhal. Você estava com ele? Estava. Onde ele estava? Qual horário?
que hora ele saiu de lá, como que ele estava, com quem mais ele estava, enfim, vai fazer perguntas. Ou então uma filmagem, ele não estava, então estava onde? Estava no supermercado, qual horário? Então já vai tentar pegar essa filmagem para verificar e bater o horário. Não estava viajando de quê? De avião, de ônibus, de trem, seja lá o que for. Então pega o comprovante lá que você estava viajando nesse horário, nesse dia. Veja que você tem um álibi, mas está apresentando lá a prova de que você efetivamente, seu cliente não estava naquele local. Então dizer que, né, o Ministério Público tem um ônus puro e cristalino da prova, isso é bonito no papel, na prática a gente sabe que não funciona muito assim. Ainda mais para os jurados, que são leigos, né? Então eles vão ficar julgados, por isso que eles julgam realmente pelo livre convencimento daquilo que é apresentado para eles, né? Eles vão analisar tudo que está sendo apresentado ali e dali eles vão decidir se aquilo é verdade, se é mentira, enfim, e vão decidir mesmo, sem precisar até motivar a decisão deles, tá? Então fica aí essa informação aí para a questão aí de tese defensiva, referente principalmente ao álibi. Logo a gente está retornando aí. Grande abraço.